Eu vou liberar para você agora 8 aulas de SketchUp, gratuito. A Desenhar tem um curso completo de 26 aulas, muito completo, desde as configurações iniciais, aprender todos os comandos. Vocês vão modelar um pequeno apartamento inteiro e depois uma casa. Vai aprender a fazer terreno, tudo. Mas desse curso completo eu vou liberar 8. Mas olha só, é da aula 10 à aula 17. Ou seja, não é nem o inicinho e nem a finalização. É o meio, sabe por quê? Porque vocês vão modelar aqui, gratuitamente, com a Desenhar pelo YouTube, um apartamento inteiro. Um apartamento pequenininho, mas do início ao fim. Do início da modelagem até criar cenas e fazer animação. Então eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Esse é o meu objetivo. Espero que você goste. Vamos lá? Então, agora, sabendo de todas as ferramentas básicas de modificação, de desenho, as câmeras, os atalhos, como pesquisar muito bem no Warehouse, a gente vai começar o nosso projeto. Eu vou querer abrir ele em CAD para a gente ver como que eu gosto de deixar o arquivo em CAD. Pode trazer de qualquer jeito, se não quiser limpar, não tem problema, mas eu costumo dar uma faxininha no CAD. Então, na nossa pasta do curso, ó, eu vou abrir esse aqui, Loft para Sketch. Esse vai ser o nosso primeiro projeto. Então, ó, eu gosto de deixar limpinho. Eu costumo tirar todas as cotas, todas as linhas de chamada, símbolo de nível, tudo que me atrapalhe a desenhar lá no SketchUp. Você vai ver que ele não vai colorido desse jeito, então os layers não importam. E os números não aparecem, nem número, nenhum tipo de texto, ok? Então, às vezes, a linha acaba confundindo. Eu acabo confundindo onde tem cota, eu acho que é linha de projeto, etc. Então, eu gosto de dar essa faxininha. Se não quiser, não tem problema, mas eu faço para poder evitar qualquer problema lá no SketchUp, ok? Então, vou abrir aqui um novo arquivo de SketchUp, baseado no nosso template, né? Eu gosto de importar na vista de topo, ok? Ó, porque o desenho vem em 2D, então para mim é mais fácil, eu prefiro. Mas pode importar isométrica, não tem problema, eu vou poder movimentar a câmera sempre. Então, vou colocar aqui na vista de topo e vou em File, Import. Vou importar aqui, ó, o meu arquivinho. Ah, mas o meu não apareceu. Não apareceu às vezes porque você está procurando por um tipo de arquivo diferente, tá? Então, nesse caso, eu busco por um arquivo de CAD, DWG. Então, seria essa opção. No SketchUp 2020, eu posso escolher a opção do All Supported Types. Nas outras versões, eu acho que não tem isso, tá? Então, All Supported Types vai aparecer todos os tipos, PDF, Sketch, CAD, JPEG, etc. Tá bom? Então, ou All Supported Types, ou escolhe o formato que você realmente vai importar, tá bom? Então, vou pegar aqui o Loft para Sketch e vou importar. Depois da importação, ele me aparece aqui com uma estatística, né? Se der algum erro na hora de importar, aqui não, porque as minhas duas versões são iguais. Eu tenho o SketchUp 2020 e AutoCAD 2020, tá? Mas se der algum erro falando, o SketchUp não pode importar o arquivo, o SketchUp não pode abrir o arquivo, é problema de versão, incompatibilidade de versão. Então, se não aparecer isso, se ao invés disso aparecer uma janela de erro, lá no seu AutoCAD você pode ir lá, Save As, Drawing, e aí você coloca uma versão mais velha, você não pode colocar uma versão superior à do seu Sketch. Por exemplo, você não pode ter SketchUp 2016 e salvar como AutoCAD 2018, ele não vai importar, tá bom? Então, é muito importante que as versões sejam inferiores. Eu programo o meu CAD para ele salvar sempre como 2010 ou inferior, porque isso me soluciona alguns problemas quando eu mando arquivo para alguém e a pessoa não tem a mesma versão que eu, etc. Tá bom? Então, como é que faz para programar o CAD? Eu vou no Options, digito Op Enter, e aí eu venho aqui, ó, Open and Save e programo, ó, Save As, programo o meu CAD para ele salvar sempre em versões mais antigas, porque aí não corre o risco de mandar o arquivo para alguém e a pessoa não conseguir abrir por falta de versão atualizada ou erro de importação, tá bom? Então, se der um erro de importação, tem que fazer isso aqui. Voltando no Sketch, então, essa aqui é a minha janela de estatísticas, né, de resultado de importação. Quantos layers vieram, quantos blocos, quantos arcos, quantos círculos, etc.
Vou fechar essa estatística e aí vai aparecer o meu projeto. Aí você me fala, mas o meu não apareceu não. Às vezes não apareceu porque ele está assim, ó, longe, pequenininho. Aí você vai aqui, ó, Zoom Extents ou, como a gente aprendeu na aula de atalho, Shift Z. Não pode ser Ctrl Z. Ctrl Z desfaz a minha importação, tá? Então, Shift Z ele me dá um Zoom Extents. Okay? Então, esse é o primeiro passo, importar o arquivo. Tá? Importar o arquivo de CAD. Aí, tem um passo muito importante, que é verificar se as unidades, escalas, etc., batem com o que você está querendo fazer, o seu projeto. Às vezes, a gente recebe o arquivo de CAD de outras pessoas, ele não é nosso, né? Então, eu preciso verificar se a escala está correta. Se eu ignorar essa parte, eu posso ter problemas muito sérios de escala no Sketch, tá? Então, é muito importante verificar. Primeiro, a unidade. Eu sei que a gente fez um template, então, provavelmente, eu vou confiar nessa unidade do template, mas vamos conferir. Eu estou pensando na minha cabeça aqui em centímetro. Vamos ver se o Sketch também está pensando assim. Window, Model Info, Units, unidade. Então, ó, formato decimal, o comprimento aqui, né, a unidade linear, centímetro, metro quadrado, metro cúbico. Então, aqui tá ótimo, né? Tá certinho do jeito que eu estou pensando. Aí, lá para frente, a gente vai fazer um desenho de uma parede, por exemplo. Então, eu vou fazer um desenho de uma parede e eu estou pensando em centímetro. Então, imagina, eu vou dar um push-pull aqui, 280. É um bom pé direito. Enter. E aí, olha o que acontece. Olha o tamanho. Ó, estou afastando ainda. Agora que eu cheguei. Então, tem alguma coisa muito errada com a minha escala. Tá? Vamos descobrir o que? Nem precisa fazer esse desenho, ó. Dei um Ctrl Z. Vamos descobrir por que está errado. Eu vou pegar a ferramenta Trena, ou Tape Measure Tool, o atalho dele é a letra T, e vou medir aqui, ó, uma espessura de parede. Pode ser, na verdade, qualquer medida, mas uma espessura de parede, ó. Vou medir aqui e vou olhar ali embaixo, tá vendo? Ó? Length, 0,02 centímetros, tá? Tá uma medida minúscula. Okay? Isso significa que eu ou a pessoa do CAD, alguém, desenhou errado, porque a unidade está certa, centímetro, mas a escala do desenho está completamente errada. Tá? Então, eu preciso ajustar isso. A primeira forma de ajustar isso é no meu CAD, né, ou no CAD que a pessoa me mandou corrigir. Aí, eu vou aqui no CAD, no Distance, e por algum motivo de Deus, está 0,2. Tá? Só que lá está 0,02. Aqui, a pessoa, né? Nesse caso eu fiz de propósito, a pessoa desenhou pensando em metros. Então, ó, se eu pensar em metro, isso aqui é 0,8 mesmo, 80 centímetros. Né? Então, a pessoa pensou em metros, mas ela desenhou em milímetro. Quer ver? Ó? Units. Olha a unidade que ela está usando. Então, é muita confusão. Eu já recebi todo tipo. Tem gente que desenha em inches, em polegadas, tá? Então, acontecem muitos erros desse tipo no CAD. Tem como resolver aqui. Você troca aqui. Ok. Ó, não vai resolver o problema. Vai continuar 0,2. Eu tenho que aumentar o meu desenho, escala, 100 vezes, para poder ficar certo, ó. 20, tá vendo? E importaria de novo, essa é a primeira opção. A segunda opção é arrumar aqui no próprio Sketch, de duas formas diferentes. Ou, tudo que é importado vem assim, agrupado. Eu posso usar a escala e fazer 100 vezes, ou a outra opção, principalmente quando eu não sei o fator de escala, quando é polegadas, normalmente a gente não sabe, tá? Então, quando eu não sei qual é o fator de escala, né, quando for polegadas e tal, é mais difícil, porque eu tenho que fazer regra de 3. Então, a melhor forma de corrigir é, explode o desenho do CAD, ó, ele está aqui, estou selecionado, eu vou clicar com o botão direito em cima de uma das linhas, qualquer linha, Explode. Aí vai ficar todo mundo separadinho, tá vendo? Os blocos aqui costumam ficar juntos, tá vendo? Sofá, cadeira não, a cama também não. Alguns ficam juntos, tá? Então, explodir, tá tudo separadinho. Aí eu vou vir nesse mesmo lugar, porque eu tenho certeza que a medida da espessura da parede é 20. Então, eu tenho certeza disso, eu venho aqui com a ferramenta Trena, pego num ponto,
pego no outro ponto. Tá, a medida está errada, tá vendo? 0,02. Eu vou trocar para a medida correta, ó. 20, Enter. Ele pergunta, você deseja reescalar o seu modelo? Sim. Se não aparecer, ou yes, tá? Se não aparecer essa opção, é porque você não clicou nos dois pontos. Tem que pegar um ponto, outro ponto, endpoint, não pode ser no meio da linha não, tá? Endpoint, um ponto, outro ponto, digita a medida correta, sim. Aí o desenho vai sumir. Ele vai sumir porque ele vai crescer. Então, ó, Zoom Extends, pode vir na mão também, ó, não tem problema, mas eu prefiro Zoom Extends ou Shift Z, tá? Vamos ver se resolveu, ó, vou medir de novo. 20. Todas as outras medidas vão ficar coerentes agora, ó, 80. Vamos ver o tampo da mesa. 110, né? Então, ó, 60. Tudo vai fazer mais sentido agora, tá bom? Então, é assim que eu resolvo a questão da escala. Aí, eu vou pegar a ferramenta de seleção e agrupar de novo. Selecionei, botão direito, Make Group, ok? Então, essa é a primeira preparação aí para eu resolver o meu problema com relação à escala, unidade, essas coisas, tá bom? Aí, essa opção agora depende muito do usuário, tá? Eu vou ensinar como usar as tags ou layers, tá? Em versões anteriores, a 2020 é layer, do 2020 provavelmente para frente eles chamam de tags, tá bom? Que são os layers que vêm do CAD. Então, a ideia é criar os meus próprios layers, ok? Se essa opção tags não estiver ativa aqui no Default Tray, vai lá em Window, Default Tray, Tags, tá vendo? Tags, ou se fechou sem querer. Bom, então vamos lá. Eu vou deixar esse untagged só, que é tipo sem nada, sem layer. Eu vou pegar aqui do P1, não é no olhinho, tá? Porque o olhinho só fecha, ó. Na palavrinha, né? Sempre vai mudar, porque vai depender do projeto seu. Shift e vou clicar aqui no outro, ó. Vou apagar esses aqui, porque não faz sentido para mim, eu nem sei o que é esse 2, 1, 3, tá? Então, eu vou apagar. O delete aqui não funciona, ele vai acabar apagando o desenho, tá vendo? Meu desenho sumiu. Vou dar Ctrl Z. Eu tenho que clicar aqui, ó, no sinal de menos, tá? Então, selecionei os que eu quero apagar, clico no sinal de menos. Aí ele faz uma mensagem aqui perguntando: os layers que você está querendo apagar, né, as camadas, as tags que você está querendo apagar não estão vazias. O que você gostaria de fazer com o conteúdo delas? Qualquer uma das duas primeiras opções serve. A terceira é que não é uma boa ideia, porque ele vai deletar o conteúdo das tags, tá vendo? Então, não pode não. Vou de novo agora do jeito certo. Clico no sinal de menos, tanto faz uma dessas duas. Essa primeira move para a camada padrão, para o tag padrão, que é essa primeira. E o Move Contents to Current Tag move para que está ativa, que é essa também. Então, ela é a padrão e ela é ativa, tá vendo? Default seria o padrão e o lápis significa que ele é ativo, né? Que ele é o corrente ou current. Tanto faz. Dou um OK, limpa. Agora eu vou criar as minhas. Para criar, eu vou clicar no sinalzinho de mais e vou colocar sempre um ponto na frente, para que a minha ordem alfabética sempre fique organizada do meu jeito, que aí qualquer outra tag que vier a mais, eu vou ignorar, eu vou usar só as minhas, tá? Então, eu vou criar uma chamada ponto planta CAD, que é a minha planta. Enter. Vou criar outra chamada ponto paredes, outra ponto portas e janelas, outra, ponto pisos, outra, ponto mobiliário, outra, ponto teto. Acho que tá bom. Para esse projeto aí tá ok. Mas eu acho que essa lista aqui é básica, né? Uma para a planta, uma para as paredes, uma para as portas e janelas. Se você quiser, você pode fazer separado, porta de janela. Uma para pisos, uma para mobiliário e uma para o teto. Okay? A cor dessas tags não importa, porque eu não vou usar um sistema de classificação de cores. Nesse caso, eu vou preferir usar simplesmente a cor do objeto, do jeito que ele é. Eu vou usar bloco 3D, então não precisa ficar preocupado aí com cor, tá bom? A nossa planta, eu vou passar ela para a tag. Eu tenho essa opção de colocar aqui ela ativa e tal, mas eu não vou usar essa listinha, ó. Vou fechar aqui.
E vou ligar aqui a minha lista de tags, que ela não está aparecendo aqui, tá vendo? No template a gente ligou ela. Então, ó, View, Toolbars, e vou procurar aqui o Tags. Eu devo ter fechado a minha sem querer. Fecho ela aqui, ó, tá vendo? É uma listinha com todos os nomes que a gente criou, igual a lista do CAD. Vou só encaixar ela aqui para ficar mais bonitinho, ó. Pronto. Então, aqui, ó, eu tenho todas as minhas tags. A minha planta do CAD vai ficar na tag planta CAD, tá? Como é que eu sei que foi? Bom, se eu clicar em cima dela, vai aparecer aqui, tá vendo? E aqui no tags, ó, se eu fechar o olhinho na planta do CAD, ela vai sumir, tá vendo? Ok? Então, esse é o ponto aí para poder resolver a questão das tags. Não quer usar? Não precisa, é só uma questão de organização. Então, se quiser desenhar sem tag, simplesmente pula essa parte, tá? E aí, um último detalhe para a gente poder fechar aqui a nossa preparação de planta é bloquear a planta. Eu sempre bloqueio as minhas plantas pelo seguinte: imagina que você está aqui todo empolgado desenhando, ó, e tal, e fez outra aqui. Aí você quer apagar uma linhazinha aqui, ó. Aí você vem com a borracha e apaga a planta, tá? Isso é um problema. E nem sempre a gente percebe que apagou a planta. Então, às vezes, você acaba apagando sem querer e absorve o prejuízo, né? Então, para evitar esse detalhe, deixa eu desfazer aqui que a gente faz bonitinho. Antes mesmo de começar a desenhar, eu bloqueio a minha planta. Ó, botão direito, Lock, bloqueio, tá? E aí, ó, quando eu desenhar, ela não fica vermelha direto não, tá? Só se você selecionar. Se eu desenhar e passar a borracha, ó, posso apagar à vontade. Ela não vai sumir. Se eu deletar, não vai adiantar. Se eu mover, ó, não vai adiantar, tá bom? Então, é um recurso bem interessante essa questão de bloquear a nossa planta, porque a gente não perde ela, né? Não corre nenhum acidente aí com ela. A hora que eu quiser fazer alguma alteração nela, botão direito, Unlock, e aí eu faço a alteração que eu quiser. Aí eu posso apagar, posso mudar de layer, mudar de tag. Eu fico falando layer por causa das versões anteriores, tá bom? Mas tag é a mesma coisa de layer. Então, ó, tô com a minha plantinha bloqueada, eu vou poder trabalhar com ela à vontade, tá? Então, esse é o primeiro processo aí para começar uma planta com base em CAD. Importar, verificar a unidade, verificar a escala, tá? Porque são muito importantes. Criar as tags ou não, aí é opcional. Se você quiser, você pode inclusive criar tags no seu template para deixar uma listinha lá básica, porque o projeto vai sempre ter a planta do CAD, parede, porta e janela, piso, mobiliário e teto, né? Então, uma lista básica. E depois colocar a planta na tag correspondente, se você resolveu trabalhar com tags, e depois bloquear a planta para começar a trabalhar. Tá bom? Então, esses são os detalhes aí para a gente continuar o nosso projeto, tá bom? Eu te vejo na próxima aula, onde a gente vai fazer os pisos e as paredes, ok? Vamos salvar, então. Save lá na minha pastinha do curso, área de trabalho, curso de SketchUp. Então, esse aqui eu vou chamar de projeto Loft e vou salvar. E aí, na próxima aula, a gente vai continuar desenhando, ok? Te vejo lá.